Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O próprio Jesus está definindo aqui a respeito do momento em que vivemos. Nós vivemos hoje, está sendo definido quem é verdadeiro e quem é ladrão. Deixando bem claro, ele fala da verdade, ele fala de ladrão. Então, nós como igreja temos que agradecer a Deus, porque por uma razão muito especial, Deus tirou o homem da condição de mentiroso e de ladrão. Deus quer salvar o homem, mas parece que o homem não quer aceitar essa salvação. Ele prefere ainda mentir e viver roubando. Mas Jesus diz: aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Essa porta, ela nos direciona para Jesus. Jesus é a porta. Ele diz: eu sou a porta. E nós precisamos entrar por essa porta. Não tem outra porta. Essa é a porta. Jesus é a verdade. Jesus, ele é aquele que foi enviado por Deus para que hoje as pessoas recebam a orientação para viverem uma vida reta diante de Deus. Ele diz: a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Então existe um porteiro que quando nós chegamos diante dessa porta, ele abre e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora, porque ele conhece. A gente só chama pelo nome quem ele conhece, quem nós conhecemos. E hoje as pessoas não querem ser conhecidas de Deus. Por que elas não são conhecidas de Deus? Porque elas não se apresentam para se tornar conhecida. Quem quer ser conhecido, ele tem que se apresentar. Eu chego para uma pessoa pela primeira vez e eu me apresento para ela e digo o meu nome. Mas por que elas não podem dizer o nome delas? Porque o nome delas está todo enrolado. O nome dessas pessoas está todo enrolado, elas não podem falar, porque daqui a pouco vai acontecer uma situação. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Veja que isso é a verdade. Ele vai adiante das ovelhas, por causa que ele tem cuidado das ovelhas. As ovelhas, ele é um animal que ele não tem muito alcance, a visão deles é meia limitada. Então tem que ter um pastor para orientar essas ovelhas, para que o lobo não pegue elas, e elas conhecem a sua voz. Quando uma pessoa é de Deus, e a gente está buscando isso hoje, ser de Deus, nós vamos nos tornar conhecidos pela voz. Que voz é essa? A voz da verdade. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele fala com verdade, mas de modo nenhum seguirão o estranho. E qual é a razão? Porque o estranho, ele tem outras características que não são as de Jesus. Ele tem a mentira, ele está no meio do roubo, ele está no meio do engano. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A voz do estranho é uma voz confusa. A voz de Jesus é uma voz clara. Ele diz: eu sou a porta. E muitas vezes o ladrão não diz que ele é ladrão. Se ele dissesse, as pessoas iam fugir dele. Ele não fala: eu sou ladrão. Mas Jesus diz: eu sou a porta. Quer dizer, ele está se identificando para nós, porque a gente precisa entrar no reino de Deus. Nós precisamos entrar na presença de Deus. Tem que ser por essa porta chamada Jesus. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era, o que lhes dizia. Por que Jesus estava falando essa parábola? Porque ele quer salvar. Ele quer tirar nós das garras do lobo. Ele quer nos
consertar, porque se nós tiver alguma coisa ligada à mentira, a roubo, a qualquer outro tipo de mal, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos purificar. Então, não entenderam o que lhes dizia. E as pessoas continuam hoje não entendendo o que Jesus quer falar. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. As pessoas têm que entender isso. Essas ovelhas aqui, elas são representadas, elas representam o ser humano. O ser humano precisa ser orientado, ele precisa. Senão ele vai ser como uma ovelha. Facilmente ele vai ser tragado pelo lobo. Todos quantos vieram antes de mim, olha Jesus, deixando bem claro, todos quantos vieram antes de mim são ladrão e salteadores. Toda pessoa que quer ir na frente de Jesus é ladrão e salteador. Ele quer aparentemente demonstrar que é um personagem ou que é alguém, mas na verdade ele quer apenas tragar as ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia, glória a Deus. Jesus é a porta, gente. Jesus é a porta. Ele disse: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá. Quer dizer, nada vai impedir uma pessoa, ele vai ter livre curso. Tem pessoas hoje que não podem ir em determinado lugar, porque ele tem dificuldade, ele tem dívida, ele criou inimizade, ele criou confusão. Então ele não é em todo lugar que ele pode ir. E isso é característico do ser humano. Mas Jesus diz: eu sou a porta. Então Jesus restaurando essa pessoa, porque veja bem, a pessoa pode dizer: tá, então quer dizer que eu não posso ir em lugar nenhum. Existe a porta, e esta porta, se você deixar ela andar diante de você, diante de nós, ela vai nos orientar a maneira que nós temos que fazer para andar em todos os lugares, para ter livre curso, para ser livre, para ser liberto. Aleluia, Deus. Ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Olha a obra do ladrão, olha a obra do malfeitor. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então, quando você sabe que o ladrão está numa região, sabe que alguma dano ele está fazendo desses três. Ou ele está roubando, ou ele está matando, ou ele está destruindo. Oh, meu Deus. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Aleluia! Jesus quer nos dar vida com abundância. Nós temos que aceitar a presença de Deus, nós temos que aceitar a palavra de Deus. A proposta de Deus é uma só: salvar. Será que é pecado salvar? Será que é crime salvar? Querer salvar uma pessoa é crime? Aleluia, Não, não é crime, mas é tratado como se fosse. Infelizmente, muitas vezes, aqueles que querem salvar são tratados como malfeitor. Estão invertendo os papéis. E a gente fica se perguntando: por que isso? Por que estão invertendo os papéis? Porque querem andar na frente daquele que nos convida a segui-lo. Nós temos que seguir Jesus. Nós temos que seguir a palavra de Deus, a orientação de Deus. Enquanto nós estamos aqui hoje, buscando a presença de Deus, o Senhor está nos livrando de muitas coisas, às vezes até dos pensamentos. Se a gente fica um tempo sozinho, aí começa a pensar um monte de coisas que não é legal. Mas o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, ele nos purifica de todo o pecado. E esse é o momento de nós, como igreja, estarmos orando para ele fazer a obra completa na nossa vida. Ele veio como Salvador, ele veio como libertador, ele veio para ser o nosso Deus, ele veio para ser o Senhor da nossa vida. O homem não tem outra saída a não ser essa porta. Que nós continue na presença de Deus e que a gente que já entrou por essa porta permaneça voltado para essa porta, pois essa é a porta da salvação, essa é a porta do céu. Jesus Cristo é a porta do céu. Que Jesus, que derramou o sangue na cruz do Calvário, esteja sobre a nossa vida neste dia, sobre o nosso familiar. Nós não estamos buscando somente para nós estamos buscando por familiares nossos que hoje estão perdidos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja?